Bom, queridos, para a gente poder continuar aí, eu vou separando aqui, sempre tem aqui uma direção, um script, algo que a gente pode sempre estar trocando uma ideia. Deixa eu achar um apoio aqui para ficar melhor. Porque nós estamos aí falando sobre, de uma escola que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, a Escola Transformados. Foi um tempo muito precioso de aprendizado, de crescimento, tantas coisas que Deus ministrou os nossos corações, falou aos nossos corações. Deixa eu arrumar melhor aqui. Bacana, show de bola. Acho que vai dar boa sim. Espero que não dê zica lá. Fechou. Então nós falamos aí de várias coisas que Deus foi ministrando nos nossos corações, falando aí da Escola Transformado e tal. Eu não sei, a conexão tá bacana aí, galera? Me fala aí, tem gente falando que tá travando e tal. Tá todo mundo ouvindo de boa aí, vai dando ok. A internet tá bacana aqui. Pra mim não tá travando nada. Até porque não é o iPhone, é o Xiaomi, né? O iPhone, tanta galera zicar o iPhone deu pau mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito isso na minha vida. Para trás de mim, todo devorador de iPhone, quebrado em nome de Jesus. Mas aí nós vemos realmente como Deus tem operado nas nossas vidas. E nós tivemos essa escola e foi tão preciosa, foi tão top o que Deus ministrou. E semana passada nós começamos a falar sobre algo muito interessante. Semana passada nós começamos a falar sobre tipologia bíblica, um dos assuntos que particularmente eu gosto demais, curto demais tipologia bíblica. Tipologia bíblica, ele fala então de estudos da sombra, né? Tipo, sombralogia, estudos, então estudo das sombras. Então nós conseguimos ver na palavra de Deus que está cheio, meu irmão, recheado de tipologia bíblica, que são figuras, são imagens, são sombras de algo que na frente viria, ou que na frente iria realmente vir, realmente como deveria ser. Mas nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que muitas vezes tinha isso, essa tipologia, né? Então, você vê vários momentos clássicos, e um deles nós vemos ali foi o tabernáculo. Nós vimos ali o tabernáculo de Moisés, que nós até falamos na semana passada, né? Você vê que tão precioso, que nós não servimos um Deus longe, mas servimos um Deus de perto. Você não serve um Deus que está distante de você, um Deus que quer ficar longe de você. Você serve um Deus que cada vez mais quer estar próximo de você. Então você vê em muitos momentos, Gênesis, na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Você vê quando o homem, depois da queda, você vê através ali da vida de Moisés, Deus falando, faz um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo. E depois nós vemos lá com Jesus Cristo, que ele fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Meu irmão, eu não sei para você, mas isso no meu coração queima, saber que existe um Deus poderoso e maravilhoso, mesmo nós, com as nossas falhas, deseja se aproximar da gente, deseja ter comunhão com a gente, deseja realmente se relacionar com a gente. Só que muito mais do que apenas isso, Deus, ele deseja que eu e você possamos viver uma vida completamente diferente. Deus espera e deseja que os seus filhos possam viver e experimentar algo completamente fora daquilo que nós poderíamos imaginar. É algo grandioso, é algo extraordinário. E nós falamos ali sobre, o tabernáculo de Davi, que cada uma daquelas imagens, daquelas figuras que foram colocadas no tabernáculo havia um significado. Então, se você não viu a live da semana passada, está salvo no meu canal Pitadas de Sal, lá no YouTube, Pitadas de Sal. Só você entrar, meu irmão, ali você consegue realmente ver muita coisa que nós já compartilhamos. Já tivemos ali muita coisa, né? Tivemos 2 lives, né? Essa aqui é a terceira, 2 lives, tá? Mas ali começamos a falar sobre isso. E nós falamos ali, tão importante, então o tabernáculo tinha medidas, cada medida tinha um significado, apontava algo, as cores dos tecidos, elas significavam algo, falavam da pessoa de Jesus. Nós vimos também que os tecidos, as cores dos tecidos, na entrada do tabernáculo, representavam os evangelhos que falavam do aspecto, do caráter de Jesus. Jesus homem, Jesus santo, né? Jesus como um Deus, Jesus como um rei, Jesus como um servo sofredor. Cara, foi algo poderoso, extraordinário que Deus ministrou. E nós falamos na semana passada que chegamos ali sobre a primeira peça, que quando você passava o tabernáculo, você tinha acesso ao altar. O altar do sacrifício, que era a primeira coisa que nós víamos ali. E nós vimos que foi tão precioso. Por quê? Porque nós também comentamos na semana passada que não tem como nós vivermos algo em Deus sem passarmos pela cruz. Então tem muita gente tentando viver glória, mas não querem passar pela cruz.
Então, se você quer viver realmente em níveis extraordinários em Deus, você precisa primeiramente passar pela cruz. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, e ali nós começamos a ver quão precioso é as figuras do tabernáculo, como elas apontam para Jesus, como nós vemos no tabernáculo, cada uma das figuras, elas direcionam para Jesus, elas falam de Jesus, mas elas também falam algo que nós, como cristãos, podemos viver e experimentar. Então, quando nós olhamos no tabernáculo, eles trazem lições preciosas para as nossas vidas hoje. Então, nós falamos da primeira coisa, semana passada, foi o altar de sacrifício. Até falamos, né? Tem muita gente que quer viver algo maravilhoso em Deus, mas não quer realmente passar pela cruz, passar realmente por esse processo. E na verdade, quando eu comecei o ano passado a querer colocar no coração sobre que ministrar na escola e tal, na verdade eu nem pensava em Escola Transformados ou dar esse nome, eu nem imaginava, mas eu lembro que eu estava no carro numa viagem, bem no meio da pandemia ali ainda, muitas coisas fechadas, mas a gente estava numa viagem, se não me engano foi para Curitiba. Nós estávamos numa viagem e tal, e de repente eu estava com esse incômodo, sabendo que Deus queria compartilhar algo, que Deus queria falar algo, mas eu não queria saber, eu não estava conseguindo entender o que era. E eu falei, Deus, na boa, me fala, o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de mim, que eu possa realmente passar, transmitir, o que é para fazer, até que veio no meu coração Transformados. E ali, na verdade, Deus começou a ministrar no meu coração sobre a Escola Transformados. E ali, um dos textos que ele marcou meu coração foi 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18, onde Paulo fala, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor o Espírito. Então o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós estamos sendo cada vez mais, nós precisamos permitir que a glória de Deus venha sobre nós, para que realmente possamos ser transformados de glória em glória. Então isso me faz lembrar algo muito interessante. Por quê? Porque Deus não deseja que os seus filhos, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, permaneçam do mesmo jeito. Então, se nós olharmos aqui, quando o texto fala que nós somos transformados de glória em glória, a glória que foi derramada ontem, serviu para a minha vida ontem, tocou a minha vida ontem, mas hoje eu preciso buscar mais uma vez para que a glória do Senhor venha sobre mim e comece a transformar minha vida. Então isso fala de um progresso. Isso fala de um crescimento, isso fala de uma transformação diária. Então, se nós olharmos aqui, nós que caminhamos com o Senhor Jesus, Deus espera de nós diariamente uma transformação. Deus espera de nós diariamente uma mudança, constantemente uma mudança, um crescimento, um avanço. Mas agora, como que Ele quer que nós chegamos nesse nível de transformação? Ele fala, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, Deus, ele fala que quando eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo, Deus agora com o Espírito Santo, através das nossas vidas, ele quer trabalhar no meu e no seu interior, para que eu e você, a cada dia mais, venhamos parecer menos com a gente e mais com Jesus. Cada vez mais possamos ter a imagem do celestial e cada vez menos a imagem do que é terreno. Cada vez menos a imagem daquilo que é carnal e cada vez mais a imagem daquele que é celestial, que é o Senhor Jesus. Então, aqui, esse é o texto onde Deus falou no meu coração, para que nós pudéssemos realmente, para que fosse essa questão do nome transformados. E esse nome transformado do grego, ele fala de mudar de forma, ele fala de transformar, ele fala também da aparência de Cristo que foi mudada e resplandecia com brilho divino sobre o monte da transfiguração. Então essa palavra transformada, ela fala de mudar de forma, ela fala de nós sermos completamente transformados. E algo muito interessante, por quê? Porque como eu disse na semana passada, nós falamos sobre o tabernáculo e nós falamos que o primeiro item, que a hora que você passava a porta, você via, era o item que era o altar de sacrifício. E ali ele falava, ele apontava para a cruz de Jesus. Mas logo após o altar de sacrifício, você tinha um outro item. E esse item era um item muito interessante, que era ali a bacia de bronze. Ou alguns falam como o altar de bronze ou o lavatório. E é interessante essa peça. Por quê? Porque a primeira peça então, que nós vimos, ela falava do altar de sacrifício, que falava da cruz. A segunda nós vemos aqui agora, e ela agora começa a falar da bacia de bronze, que havia água. E lá em Êxodo capítulo 30, Deus mostra para Moisés como que Moisés deveria fazer.
Deus então agora em Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21, vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem, ele traz para Moisés as direções exatas de como que Moisés deveria fazer esse altar de bronze, ou essa bacia de bronze. Era uma peça que continha água, na qual os sacerdotes, eles teriam de se lavar cada vez que ministrassem no altar de bronze. Então toda vez que eles fossem para o altar de bronze, tinha aquele momento, eles iam agora para a bacia de bronze, eles tinham que se lavar. Então isso falava de uma limpeza no sacerdote. Mas vamos ler o texto para a gente poder entender aonde isso, como que isso pode trazer para as nossas vidas hoje lições preciosas. Então o Êxodo 30 fala assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrar na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Grava esses detalhes. Então os caras tinham que se lavar para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isto lhes serás por estatuto perpétuo. Grava essa palavra, estatuto perpétuo. Isso fala então de uma coisa que tem que cada vez mais continuar. A ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então essa peça que nós vemos aqui é muito interessante, porque essa peça, ela continha água, na qual os sacerdotes, eles teriam que se lavar cada vez que eles ministrassem no altar de bronze. Agora, nós entendemos aqui que se a primeira coisa que eu encontro, a hora que eu entrava no tabernáculo, era o altar de sacrifício, que falava da cruz, o morrer para minha vontade, o segundo item que nós encontramos é essa bacia. E essa bacia, ela fala de algo poderoso, ela fala de se lavar, ela fala realmente de se limpar. Então isso nos mostra que na caminhada cristã, o crente precisa se lavar constantemente. Nós precisamos constantemente nos limpar. Então isso fala que nós como cristãos devemos entender que Deus espera de nós continuamente uma santificação. Deus espera de nós continuamente que nós possamos cada vez mais nos limpar do nosso velho homem, nos revestir de novo homem. E isso é algo muito interessante. Por quê? Porque a bacia, essa bacia que estava aqui de bronze, elas eram feitas, meu irmão, com algo tão precioso que eram os espelhos das mulheres. Então as mulheres doaram os seus espelhos para ser feito aquela bacia. E olha só que coisa incrível, e olha só que coisa extraordinária. Por quê? Você vê isso em Êxodo 38:8, né? Fez também a bacia de bronze, com suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, quando nós olhamos aqui, aquela bacia feita dos espelhos das mulheres piedosas que velavam a porta do tabernáculo, ela significa a palavra de Deus. Ou seja, aquelas mulheres, elas estavam, ao doarem os seus espelhos para poder fazer aquilo, isso traz uma simbologia muito interessante. O que isso nos mostra? Que elas estavam doando a sua beleza exterior, porque elas queriam buscar uma beleza interior. Eita glória, aleluia! Ou seja, elas estavam bem no mão de querer viver um padrão somente do lado de fora, mundano, mas elas queriam abrir realmente agora para ter uma transformação do lado de dentro. Elas queriam ter uma transformação de dentro para fora. Meu Jesus amado, meu irmão, quem está comigo aqui, dá um glória, meu irmão. Quem está comigo aqui, meu irmão, dá um glória. Quando você percebe isso, você vê então que Deus aqui nesse momento, nesse item, Deus ele espera que os filhos que caminham com Jesus, nós que dizemos, eu creio em Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, Deus espera de nós uma atitude de santidade plena todos os dias. Deus espera que eu e você, que estamos com o Senhor Jesus, nós possamos abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que é externo, daquilo que é carnal e nos apropriarmos agora de dentro para fora de uma transformação poderosa e sobrenatural. Então, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, meu irmão, aqui a bacia de bronze com a água e os espelhos, elas falam de santificação. Então, meu irmão,
quando nós olhamos aqui na caminhada cristã, nós devemos entender que eu e você, nós precisamos caminhar em santidade. E essa é uma palavra, meu, que hoje em dia é muito difícil a galera entender. Tem muitas pessoas que acabam não entendendo isso. Porque hoje nós estamos numa época onde muitos acabam pregando de uma graça. A graça barata ou a hipergraça. Que é aquela graça onde não importa, o Senhor te ama, você pode continuar com seus pecados, você pode continuar fazendo os seus problemas, você pode tomar os seus goró, você pode sair com a noitada com a galera, você pode pegar geral, você pode curtir o mundão, você pode ficar de boa, porque no final, Deus ele te ama, Deus ele entende você, Ele quer que você seja feliz, Ele não quer incomodar você, Ele não quer atrapalhar a sua vida, longe disso, Ele só quer dar uma melhoradinha. Meu irmão, isso é um engano que tem trazido destruição para muitas pessoas, porque quando nós olhamos na palavra de Deus, meu irmão, você vê textos que às vezes eu falo assim, cara, será que a pessoa lê Bíblia? Será que as pessoas leem o que a Bíblia fala? Porque hoje em dia, meu irmão, grava isso no seu coração, tem muitas pessoas que elas vivem pelo que elas acham, não pelo que a Bíblia diz. É interessante que às vezes eu vou conversar com a pessoa, ela fala, não, mas eu acho. Eu falo, não, peraí, para, vamos parar, dá pausa, tipo, tem, dá um tempo aí. Você crê que Deus tem as bênçãos para você? Sim, eu creio. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, tá. Mas a mesma Bíblia que fala das bênçãos que Deus tem para você, também fala de coisas que Deus espera que você faça para poder viver segundo a palavra dele. Então eu vejo muita gente hoje em dia que ela quer viver o evangelho segundo o que ela acha, não segundo o que a Bíblia diz. Então, se nós queremos viver tudo o que Deus tem, eu preciso viver segundo toda a palavra de Deus. Então, se eu quero viver as bênçãos, eu não posso só falar, não, faz o seguinte, eu vou tirar esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui não achei muito legal, achei que é muito confronto, é muito direto. Eu não concordo com um Deus desse. Deus é um Deus de amor. Ele quer o meu melhor. Ele não quer o meu pior. Sim, meu irmão. Quando Deus fala de santificação, Ele quer o nosso melhor. Ele quer que eu e você cada vez mais venhamos ser menos parecido com este mundo e cada vez mais parecido com o Filho dele celestial, o Senhor Jesus, o nosso modelo, o nosso Senhor. E para isso nós temos que realmente nos lavar. E para isso nós precisamos caminhar em santidade. E isso é algo muito interessante. E isso é algo muito forte. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Opa, grava esses pedaços. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então ele não fala assim, ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em partes. O mesmo Deus da paz te santifique em um pedaço. Não, ele não fala isso. Ele fala, então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Aí ele fala, quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Então aqui para mim esse texto nós já vemos uma chave. Nós já vemos uma direção do próprio apóstolo Paulo falando uma coisa muito clara. O apóstolo Paulo fala que o nosso Deus nos santifica em tudo. Legal. E o vosso espírito, alma e corpo. Então você não é o teu corpo. Você não é o teu corpo apenas. Você é um espírito. Você tem uma alma que são vontades, desejos e emoções que habitam no corpo. Então, meu irmão, nós temos que entender que o nosso espírito, alma e corpo, Paulo fala que sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, sem falta de nada, caminhando de acordo com a verdade, com a palavra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus espera de mim, espera de você uma santidade plena, uma santidade total, não uma santidade parcial. Deus espera de nós uma santidade plena. Deus espera dos seus filhos que eles possam constantemente permitir com que a palavra de Deus, que aquela água que está na bacia, a palavra de Deus, ela venha sobre nós e comece a nos limpar. Comece a realmente entrar nas nossas vidas e comece a ter uma transformação, comece a ter uma mudança.
Comece realmente a ter algo totalmente mudando nas nossas vidas. É alguém que já não começa mais a pensar segundo os padrões do mundo. É alguém que já não deseja mais viver segundo as vontades do mundo. É alguém que mesmo que tenha as lutas, as guerras, que eu sei, queridos, todos nós temos as guerras, as lutas internas e externas, mas é alguém que tenha total certeza. Ei, isso não é desculpa para eu permanecer no pecado. Isso não é desculpa para permanecer no erro. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que falou para a gente santificar em tudo, é o mesmo Deus que falou, eu coloquei o meu espírito em vocês e o meu espírito vai ajudar vocês na fraqueza. Então, irmão, é muita gente dando desculpa, não consigo, não dá. Meu irmão, não é na força do seu braço, é na força do Senhor, mas você precisa dar o primeiro passo. Na hora que você dá o primeiro passo para falar, Senhor, eu não quero mais permanecer desse jeito, eu não quero mais permanecer com essas coisas sujas, podres, imundas na minha vida, eu quero buscar uma transformação, eu quero buscar uma mudança, eu não quero mais permanecer o mesmo. Sabe o que acontece? A palavra de Deus que você buscou junto com o Espírito Santo começa a trazer uma explosão no seu interior, e aonde não havia vitória, Deus começa a trazer vitória no seu interior, no seu íntimo, não mais governado pelas coisas desse mundo, não mais governado pelas paixões terrenas, mas agora governado pela glória poderosa e sobrenatural de um Espírito Santo extraordinário. É isso que Deus tem para você, meu irmão, meu Jesus amado. Eu tô, meu irmão, eu tô tomado. Eu tô tomado, tô até com calor. Deu calor. Meu Deus, Jesus amado. Então, irmão, nós temos que ter isso. É muito fácil nós falarmos que nós não conseguimos. Mas na verdade, meu irmão, nós temos que nos abrir para sermos trabalhados por Deus. Nós temos que permitir com que a palavra do Senhor entre no nosso coração. Então, quando nós olhamos, por exemplo, na palavra de Deus, muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, elas estão mais preocupadas em fazer do que realmente em ser. Por quê? Porque, meu irmão, quando nós olhamos na palavra, Deus sempre tem uma chamada para nós. E a chamada de Deus é que nós possamos ser e não apenas fazer. Hoje muitas pessoas saem fazendo, mas elas esquecem que realmente Deus espera que você se torne algo, que você seja alguém o que? Segundo a imagem do Senhor Jesus. Então, Deus espera de nós uma transformação, uma mudança, uma postura. Agora, uma coisa que me ajudou muito, e aqui eu quero até dar uma dica para vocês de um livro que eu li, Kryptonita, do John Bevere. Vale a pena ler esse livro. Se você ainda não leu esse livro, se você quiser, no meu Telegram Pitadas de Sal, lá você vai conseguir ter acesso. Você vai conseguir ter acesso a essa dica e outras também. Mas o livro do John Bevere, ele trouxe uma clareza sobre esse assunto de santidade que quebra totalmente. Porque às vezes a galera fala assim, não, cara, não importa, você recebeu o Senhor Jesus, você já se santificou pelo Senhor Jesus Cristo, porque na hora você acreditou, você creu, eu já vou ler o texto que fala sobre isso, mas agora você não precisa fazer mais nada, agora fechou, agora é tudo automático, não é de boa. Não, irmão, não é automático. Nós precisamos entender que existe uma santidade posicional e uma santidade comportamental. Vou repetir. Existe uma santidade posicional e existe uma santidade comportamental. A santidade posicional é aquela quando eu e você, nós estávamos distante de Jesus, na lama do pecado, nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas e naquela hora o perdão do Senhor veio sobre nós pela fé, nós fomos tocados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio tocar as nossas vidas, o Espírito Santo veio movendo nossos corações e naquele exato momento nós fomos agora tocados, santificados. Só que não é porque nós somos santificados naquele momento que já toda a nossa tranqueirada que nós trouxemos de lixo, de entulho nas nossas vidas, vai sair automático. Agora nós precisamos de um comportamento, nós precisamos de atitudes, nós precisamos de decisões que começam a desenvolver essa santificação nas nossas vidas mediante a palavra de Deus. Então, por exemplo, o Paulo fala assim em Romanos capítulo 1, versículo 7. Gente, deu um calor aqui dentro, porque abafou aqui a cidade, tá para chover, a galera falou que tá para chover. Hoje tava 30 graus no carro
e falou que a temperatura amanhã vai cair para 5. Então imagina, vai fazer isso aqui com a queda. Eu tô pingando aqui dentro. Vou até ver se consigo ligar o ventilador aí. Segura aí, galera. Deixa eu ver. Por favor. Pedir para a esposa, só um minutinho, produção. Alô, produção. Por favor, produção, você pode vir aqui ligar o ar-condicionado no meu pé, por favor? Obrigado, produção. Traz uma toalhinha também, se tiver frutas silvestres, eu recebo também frutas silvestres. Se tiver também, meu Deus, mas não precisava vir com uma pessoa do bastidores tão linda assim. Obrigado, produção. Valeu, produção. Estamos vendo aqui. Bora. Isso aí, linda. Mano, deu um calor, um bafo, alguma coisa. Abre a porta ali também. Não tá calor, você tá chapado. Tô chapado. Não tá calor? Eu tô chapado? Mano, eu tô pingando. Eu tô tomado, meu irmão. Eu tô tomado. Traz a toalhinha do pentecostal lá, filha. Minha toalhinha, minha gaveta, minha toalhinha. Pega lá, por favor. Você vai ficar congelado. Não, aí, ó. Tá glória, hein? Tá glória. Vento impetuoso. Tô tomado, meu irmão. Eu tô tomado. Eu achei que era o calor, a minha esposa falou, não, é você que tá tomado. Meu, eu tô suado, dá uma olhada, eu tô pingando. Vem dar um oi aqui, velho, vem dar um oi aqui. Gente, não tá calor, de verdade. Não. Só que ele tá igual quando ele fica no culto, sabe quando a perninha começa a mexer e ele passa a toalhinha? Olha lá, ó. A toalha do pentecostal, ó. Eita glória! Tipo assim, você passa assim... Não. E quem foi que te curou, meu Quem foi? Sai fora, quem foi que te curou, meu filho? Sangue de Jesus. Nossa, meu Jesus. Tô. Até desarrumou outro Tô tomado, meu irmão, tô tomado. Oi, desculpa, amor, perdão, machucou? Perdão, fechou. Bora, galera, obrigado. Agora sim, põe só no 1 ali, amor. Tá no 1? Fechou, bacana. Aí vou colocar aqui pra cá que vai batendo de leve. Show de bola, galera, então olha só. Então, quando nós olhamos aqui, a galera perguntou do meu Telegram. Meu irmão, depois que eu finalizar aqui a live, depois você entra na minha página inicial do Insta e você consegue ver ali que vai ter os links, que eu tô até arrumando os íconezinhos, tá, para poder ficar melhor. E lá tem um link. Você clica no link, já consegue abrir camiseta de dia de bondade, Telegram, canal do YouTube, abre tudo lá. Então é top demais. Toalhinha pentecostal. Eita glória, reguebias, ripla. Então, meu irmão, olha só, voltando aqui pro nosso raciocínio. Voltando aqui pra gente, hoje nós vivemos uma época, meu irmão, muito doida, cara, porque a galera realmente fala dessa questão, dessa hipergraça, aonde não, já fomos santificados uma vez e nós não precisamos fazer mais nada, não precisamos fazer nada, então eu posso continuar da minha vida do jeito que estava, que eu já estou santificado. Não, meu irmão, eu entendo, você foi ali posicional, então nós não merecemos salvação, nós não conseguimos fazer pela força do nosso braço, a salvação é pela fé. Então nós cremos em Jesus Cristo, e na hora que nós cremos em Jesus Cristo, agora nós nos tornamos pessoas santas, como a palavra fala, que foram marcados, no caso, santificados naquele momento posicional. Só que, meu irmão, quanta coisa na minha vida, quanto lixo, quanta imundícia eu trouxe na minha vida até aqui. Jesus mesmo disse, a pregação dele foi arrependei-vos. Então quando ele fala de arrependei-vos, ele está falando, galera, vocês estão indo para uma direção que vocês estão indo para condenação. Mudem de direção e abracem aquilo que eu estou trazendo para vocês, o meu reino no coração e na vida de vocês. Só que agora nós entramos em um processo, nós entramos em uma caminhada, nós entramos em uma jornada cristã. E agora eu e você, nós precisamos abrir o coração para sermos trabalhados. Então, por exemplo, Romanos capítulo 1, que eu ia ler, versículo 7, ele fala assim, ó: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então a palavra nos exorta a uma vida diferente daquela que tínhamos antes da nossa conversão. Então o padrão definido aqui por Deus que ele coloca é o próprio Deus, é a santidade divina. Então só que nós temos que realmente entender que Deus espera que toda a nossa vida possa ser totalmente transformada. Então não é porque eu recebi Jesus no meu coração agora que eu vou continuar da mesma maneira que eu agia antes. Agora, claro, existem processos, existem fases. Talvez tem gente que vai levar muito mais tempo para ser transformado, tem outros que já vai conseguir entender muito mais rápido e claro, mas isso não pode ser desculpa para que eu venha dizer,
eu não consigo mudar, eu sou assim, eu curto o pecado mesmo, a coisa vai e Deus me entende. Não, meu irmão, Deus entende que nós estamos realmente, meu irmão, no pecado. Nós temos que mudar. Eita, Jesus, muda nós. Então nós temos que ter uma mudança no nosso procedimento, né? Então aqui você olha, por exemplo, Pedro. Olha só o que Pedro fala. 1 de Pedro 1,14 em diante. Olha só que ele já começa aqui, ó. Como filhos da obediência. Olha só o que ele fala. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, né? Entrar numa forma, as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Então, Pedro está deixando muito claro, falando, galera, agora que vocês são filhos da obediência, obediência é o quê? A palavra, ao Senhor. Não voltem mais às paixões, não vos amoldeis, não tenham mais as paixões que vocês tinham anteriormente. O que ele está falando? Tem que ter uma mudança. Vamos continuar. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Então, olha só. Falamos que a hora que nós recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos agora aqui a uma santidade posicional. Então, acabei de receber Jesus Cristo, mesmo não merecendo, a tua misericórdia me alcançou, pedi perdão, me arrependi, agora veio uma santificação na minha vida. Só que essa santificação foi a santificação posicional. Mas agora, no meu procedimento, eu preciso de uma santificação comportamental. E isso, meu irmão, o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, mas não vai ser sozinho, porque o Espírito Santo não pega ninguém e arranca ninguém do pecado. Você vai sair dessa balada agora. Não, mas o Espírito Santo, eu quero ir lá no rolê. Olá, Jesus, humilha Satanás. Não, você vai comigo, você vai. Não, meu irmão, isso não vai acontecer. Então, irmão, Deus espera de nós uma decisão. Deus espera de nós uma atitude. Deus espera de nós um posicionamento. Então vamos ler de novo o texto. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Eita, Jesus amado. Então, Deus, através da vida do apóstolo Pedro, está falando para mim que, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Meu irmão do céu. Aí no versículo 16, para fechar, Pedro fala assim, ó. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, se nós olharmos aqui, hoje, meu irmão, essa galera falando dessa graça barata que não importa, Deus te ama, você pode continuar no seu pecado, continua com o amante, claro que Deus ama você, poder apimentar seu casamento com uma nova pessoa, meu Deus, é demais, meu Deus do céu, ai não dá, meu Deus, como é isso, meu irmão, não existe, aqui Pedro está falando, o cara está pedindo o texto, 1 Pedro 1, 14 ao 16, a Pedro está falando, todo o vosso procedimento precisa ser santo, então tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus espera de nós uma atitude de homens e mulheres que diariamente buscam cada vez mais a santificação total. Então, claro, não conseguiremos isso perfeitamente 100%. Isso vai ser só na glória, na santificação que alguns chamam de final, naquela lá no finalzão de tudo, lá na glória do Senhor. Mas todo dia, eu e você, a cada vez que nós caminhamos por essa terra, nós devemos ser menos parecido com o nosso velho homem e cada vez mais parecido com o novo homem Jesus Cristo. Cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais parecido com Jesus. E é interessante que essa palavra que Pedro fala, todo o vosso procedimento, essa palavra procedimento no grego, ela significa modo de vida, fala de conduta, fala de comportamento, fala de postura. Então, meu irmão,
Deus espera que tudo isso nas nossas vidas comece agora a ter uma transformação. Então, por exemplo, alguém que vivia diariamente com palavrão na boca, ela vai ter que entender que isso não procede mais de Deus. Então a palavra fala que da boca dela tem que sair palavras não mais torpes, mas tem que ter uma mudança. Então ela vai entrar no processo de transformação. Talvez ainda vai escapar um palavrão, vai escapar algo, mas ela tem que lembrar, cara, eu estou em construção, Senhor, me ajuda. Mais uma vez saiu, eu não quero mais permanecer com esse pecado, eu não quero mais permanecer com essas palavras na minha boca. Talvez são atitudes que pessoas estão tendo, são atitudes que as pessoas estão tendo no trabalho. Eu lembro uma vez de uma irmã, há muitos anos atrás, que ela veio simplesmente nas nossas vidas e ela começou a falar assim: pastor, eu descobri que eu sou pilantra no meu trabalho. Eu até levei um susto, eu falei, mas como assim você descobriu que você é pilantra no seu trabalho? Ela falou assim: pastor, eu descobri agora que eu engano as pessoas. Eu falei, como assim? Me explica melhor para eu poder entender que talvez está tendo confusão aqui. Ela falou assim: não, pastor, olha só, eu trabalho numa empresa de cobrança. E como que é essa empresa de cobrança? A empresa de cobrança, a gente começa a negociar cobrança tal com o pessoal, empresa e tal e tudo mais, e ali nós chegamos num valor específico para ter que fechar, para ter que pagar. A pessoa dá o ok, só que na hora que a pessoa dá o ok para mim, eu mando um boleto maior do que ela falou para mim que nós tínhamos combinado. E se ela não pagar, não quero nem saber, eu protesto ela e travo ela, então ela é obrigada a pagar. Eu falei, irmã, realmente você é uma pilantra. A irmã, realmente você é um 71. Eu falei, então você fecha com o cliente um acordo, mas na hora de mandar o boleto, você manda o boleto maior. E ela tem que pagar, porque se ela não pagar, você mete um protesto e ela é obrigada a pagar e você ganha mais. Ela falou isso. Eu falei, realmente, irmã, você tem que mudar, mano. Isso não é correto. Ela falou, pois é, pastor, os meus olhos se abriram agora. Os meus olhos se abriram agora. Então, era alguém que tinha uma conduta, tinha um procedimento que para ela, e baseado no mundo, era um procedimento normal. Era um procedimento natural. Só que a palavra de Deus, a bacia que nós estamos estudando aqui com a água, ela veio tocando a vida dela e o Espírito Santo veio trabalhando, e o Espírito Santo veio mostrando, e agora ela começou a entender, isso na minha vida está errado e eu vou mudar. E é isso, meu irmão, que tem que ter no meu e no seu coração. Talvez eu e você passamos por guerras, passamos por lutas, passamos por problemas, só que passamos por situações, vivemos talvez em contextos diferentes, em culturas diferentes, talvez criações diferentes, só que não é porque tudo isso aconteceu que nós vamos dar uma desculpa, falar que não dá, que não consigo, até porque não é pela nossa força, é pela palavra do Senhor, é pelo Espírito Santo trabalhando no nosso interior. Então nós temos que entender que Deus espera de nós isso. Então existe uma santidade que nós lemos aqui, santidade posicional e santidade comportamental. Olha só um texto que fala de uma santidade posicional. Atos capítulo 26, versículo 18, ele fala assim, ó, tá lá falando, né? Para lhes abrir, tá lá Paulo falando sobre a questão de pregar o evangelho para os gentios e tal, para a galera, isso, e para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui nós vemos que é uma santidade posicional. Então o Senhor Jesus está dizendo que no momento em que os gentios, nós somos gentios, mas aqui no caso, no contexto, falando que os gentios crescem, eles teriam os pecados perdoados, eles seriam santificados. Ou seja, há um ato inicial de santificação que se dá pela fé em Cristo Jesus. É algo que você crê, santidade posicional. Então aqui nós vemos esse texto. Você vê outros textos, mas eu não vou ficar aqui, senão vai ficar muito cansativo os textos que nós temos aqui. Mas existe um outro que é o comportamental. Mais um texto que fala de santidade comportamental. Alguns falam de uma santidade progressiva, que ela tem que crescer, tá? Então, Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 14 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Opa! Repara que ele fala, é o nosso gerúndio, né? Podemos falar assim. Então, é nessa vontade
é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, aí começa a falar aqui do texto, né? Ora, o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o ofício sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Agora o 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vocês viram? Ele fala então no próprio texto: temos sido santificados e estamos sendo santificados. Posicional, comportamental. Pela fé recebi Jesus Cristo, recebi o perdão dele, aqui recebi uma santidade. Mas agora o Senhor espera na nossa caminhada, no nosso comportamento, no nosso procedimento, na nossa conduta, uma santidade comportamental. E isso, meu irmão, não vai acontecer automático. Por quê? Porque eu e você ainda temos algo chamado livre-arbítrio. Por mais que nós nos submetemos ao Senhor Jesus, por mais que nós nos submetemos à palavra do Senhor, nós devemos entender que nós ainda continuamos escolhendo aonde nós vamos, o que nós vemos, o que nós fazemos, o que nós comemos, como nós agimos. São as nossas escolhas. É muito fácil eu transferir para terceiros aquilo que é minha responsabilidade. É muito fácil eu querer culpar a mãe, a avó. Ah, não, pastor, eu sempre brinco, né? É o meu sangue italiano, com polonês, com suíço, com alemão, com turco, com russo, uma pitada aqui de asiático, tem um pouquinho, então, toda essa mistura e tal, meu irmão. Isso, na verdade, nós temos que entender que mesmo que tudo isso seja, existe um Deus maravilhoso que, através da palavra dele, quando encontra um coração que deseja ser transformado, há uma mudança e há uma transformação. Então, eu declaro sobre a tua vida hoje, meu irmão, que em nome de Cristo Jesus, todo pecado que tem dominado a tua vida e você tem guerreado e lutado, você fala, eu não consigo. Você conseguirá sim, porque o Deus que você serve é um Deus do sobrenatural. A palavra do Senhor vai penetrar o teu coração, o Espírito Santo vai te fortalecer. Não mais desculpas, não mais comportamento fora do padrão, mas comportamento segundo a palavra de Deus, um comportamento de filhos e filhas que são santos como Ele é santo, filhos e filhas que ainda que erram, vão reconhecer, errei, pequei, e Ele é misericordioso, vai nos alcançar e vai nos transformar poderosamente. Um outro texto, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Olha só que texto poderoso. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Essa palavra aperfeiçoando, do original grego, gente, esse daqui que eu uso sobre original grego, eu já falei para vocês, é um aplicativo, tá, gente? Depois, acho que no meu Telegram também eu coloquei. Se eu não coloquei, eu posso colocar depois lá. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu passo para vocês, que aí você clica na palavra, é maravilhosa. Você clica na palavra e ela abre o grego, o hebraico, então é top demais, tá? Então aqui, olha só, essa palavra aperfeiçoando, do grego, ela fala de completar, ela fala de realizar, ela fala de aperfeiçoar, ela fala de executar, ela fala de concluir. Olha só que top! Então nós vemos aqui que Deus espera de nós que nós possamos executar, concluir, aperfeiçoar, completar, realizar a nossa santidade no temor do Senhor. Então o texto que nós estamos lendo aqui, meu irmão, olha só que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. E aí, meu irmão, nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que espera, meu irmão, das nossas vidas como cristãos, homens e mulheres que caminham em santidade plena. Então, meu irmão, para mim eu não consigo, eu olho na palavra, aí eu fico pensando, mano, aonde que a galera lê esses textos
que me dá respaldo para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não, Deus me ama, Deus quer que eu seja feliz. Sim, Deus ele quer que você experimente plenitude, amor, graça, paz na sua casa, em todas as áreas, mas isso alinhado com a palavra, isso debaixo da palavra, não distante da palavra. Então eu não creio. Outro dia eu cheguei pro irmão, o irmão chegou e falou assim, ó, o cara queria pregar, né, meu irmão? Há muitos anos atrás o cara queria pregar, né? Pregar, altar e tal. Eu falei, mas deixa eu te fazer a pergunta, mas você não está numa situação na área financeira aí? Você não está dando dízimo, você não entende. Como é que você vai ministrar na hora da oferta? Ó, galera, trago o dízimo de vocês e tal, mas você não dá o dízimo. Não, é que eu e Deus, nós fizemos um acordo. Eu falei, como é que é? Sim, eu e Deus, nós fizemos um acordo. Tipo assim, Deus me entende o acordo que eu fiz com ele. Então eu falei, tá, mas então você vai falar pra galera, não, galera, podem trazer a oferta, pode trazer o dízimo, mas olha, não se preocupe, eu fiz um acordo com Deus aqui, mas vocês têm que fazer a parte de vocês aí. Eu falei, irmão, não bate, velho. Pô, não dá nem pra brincar com os caras, mano. Pô, eu falei, pô, aí você mata, aí você me mata. Aí você me mata do coração. Então são coisas que na minha cabeça não entra. Eu falo, velho, não dá. Aí os caras chegam e falam que tipo assim, não, mas olha, hoje, como eu falei, é a época da graça, a hipergraça. Aí eu falo, puxa, mas aí complica. Porque Deus espera de nós santidade. Não, mas essa santidade é daquela época, não é aqui. Eu falei, cara, mas será que Jesus... Não, Jesus ele falou para aquele povo, não falou para a gente hoje. Tá, então peraí. Então Jesus falou só para aquele povo, então tudo que Jesus falou não serve para nada pra gente. Então a gente tá brincando de fazer nada aqui. Aí os caras ficam assim, não, mas não é tudo, é que aquilo. Eu falei, não, meu irmão, na boa, cara, para que vai ficar feio. Para que vai ficar feio. Sabe um texto que eu amo? Porque às vezes nós olhamos, e claro que aqui eu não estou querendo falar que existe um Deus carrasco que fica lá na glória, descendo o raio na nossa cabeça, longe disso. Mas na verdade Deus espera de nós uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, de filhos e filhas que possam cada vez mais ser parecidos com Jesus. Então, para mim, um texto maravilhoso é aquele texto quando aquela mulher é pega em flagrante adultério. As pessoas queriam apedrejá-la, as pessoas queriam moer. Jesus, ele poderia tacar pedra. Se nós pensarmos ali, ele fala o quê? Aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Jesus é alguém que não pecou. Então, ele poderia ter atacado a primeira pedra. Imagina a tijolada de Jesus no meio da lata, a mulher. Toma, filha, receba a pedrada no meio da lata. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque isso não é o nosso Senhor Jesus que a gente conhece, que vai dar pedrada. Mas a hora que ele toma a moça pela mão, a hora que ele levanta, que ele faz aquela pergunta, ele fala assim, ó, cadê as pessoas que queriam te condenar, queriam acabar contigo? Não tem ninguém. Ele falou assim, eu também não. Mas a frase dele é a frase que tem que estar no meio do seu coração. Ele fala para ela, vai e não peques mais. O que ele está falando? Filha, presta atenção. Olha o que a sua conduta, o seu comportamento trouxe você para um lugar de destruição. Olha só, de humilhação. Mas eu agora estou resgatando você. Mas não é porque eu estou resgatando você que eu estou validando e concordando com o que você fez. Vai e mude a sua atitude. Não peques mais. Mude o seu comportamento. Mude a sua forma de olhar para a vida segundo o plano carnal apenas e natural, e começa a olhar agora como um plano espiritual de uma mudança, de uma transformação. Então, meu irmão, nesse momento, nós olhamos aqui que o segundo item, então, da nossa tipologia bíblica, fala da bacia, que ela fala da palavra de Deus, fala realmente da água, e a água fala da palavra, de nós sermos limpos pela palavra. Então nós vemos, irmão, que isso é tão poderoso, porque todos nós somos transformados e santificados, meu irmão, mediante a palavra de Deus. Por exemplo, Tiago, para a gente poder ver mais um texto aqui, Tiago ele fala assim, ó, Tiago 1, 23, 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quando nós olhamos aqui, meu irmão, nós vemos esse texto maravilhoso, que possamos sair daquele nível de apenas ouvintes e que não praticam, mas que possamos entrar no nível daqueles que ouvem e vivem a palavra. Pastor, mas tem áreas da minha vida ainda que eu guerrei há muito tempo e parece que não mudam. Pois é, você vai ter que se abrir mais para o Espírito Santo poder trabalhar. Mas nós não podemos dar uma desculpa dizendo que será impossível. Nós não podemos dar uma desculpa falando que não vai ser possível, que não vai acontecer e que Deus talvez não vai conseguir mover nas nossas vidas. Nós temos que entender, cara, que Deus deseja mudar as nossas vidas. Mas para isso nós temos que nos abrir por completo. Puxa, pastor, mas é difícil, eu entendo. Talvez tem áreas que elas são mais complicadas. Talvez tem áreas, irmão, que você vai ter que realmente ter um trabalhar. E aí eu te dou uma dica. Posso dar uma dica? Procure alguém. Procure uma autoridade. Procure alguém, irmão, que sabe realmente da palavra de Deus, alguém que vive segundo a palavra de Deus, alguém que, não apenas que hoje em dia, irmão, tem muita gente com informação da palavra. Então você não pode só ir atrás de gente que tem informação da palavra. Você precisa buscar pessoas que vivem a palavra, pessoas que dão fruto. Você olha para aquela vida, não é só porque ela é um líder, tem muita gente que é líder, mas não tem fruto. Não, você tem que olhar para aquela pessoa e ver se realmente tem fruto, ver se realmente ela vive, se realmente ela está realmente dando fruto. Segundo, você olha para ela, você vê Jesus nela. Então não é alguém que você toma uma informação, não, mas é alguém que realmente reflete a glória. E procura essa pessoa, peça ajuda, fala, cara, eu preciso de ajuda. Não vai procurar alguém que vai te julgar. Uma pessoa que vai te ajudar, ela nunca vai te julgar, ela sempre vai te auxiliar, ela vai entender você, ela não vai falar talvez aquilo que você queira ouvir, mas ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Porque, meu irmão, nós temos que gravar isso. Jesus, ele não veio trazer uma palavra que confortasse o coração das pessoas. Jesus, ele veio trazer uma palavra que confrontava as pessoas, no sentido de mudança. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então é uma mudança. Então, mas nesse momento, lembra que essa pessoa, ela vai ter que falar realmente com uma graça, com uma sabedoria, com realmente um discernimento, entendimento para te auxiliar. Só que agora, mais do que apenas você ouvir essa pessoa, você vai ter que também fazer a tua parte. Você vai ter que talvez cortar amizades. Você vai ter que cortar lugares aonde você vai, você vai ter que talvez deixar de assistir algumas coisas, são coisas que vão encher a sua mente, que vão trazer na memória coisas podres, sujas, imundas, cara, destruidoras, que arrebentam com a tua vida. Por exemplo, olha só que testemunho interessante esse aqui que nós ouvimos aqui de uma pessoa. É uma pessoa que ela estava no começo da sua conversão, ela estava num processo ali de transformação, então ela tinha acabado de receber o Senhor Jesus Cristo, então ela estava na onde? Posicional ou comportamental? Posicional. Então ela tinha acabado de receber o Senhor Jesus Cristo. Só que ela era alguém que estava num processo. Ela é alguém então que tinha muita coisa na vida dela. E ela falou assim que ela estava um dia em casa e ela estava ouvindo umas músicas seculares. E eu tenho uma opinião muito clara e eu estou já para fazer um vídeo sobre isso. Eu particularmente decidi não ouvir mais música do mundo, não ouvir mais música secular. Depois eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, mas eu quero fazer um vídeo para falar sobre isso, tá? Porque que eu decidi. Mas ela falou assim que ela estava ouvindo uma música secular e tal, e aquilo começou, e ela estava numa deprê, e ela estava mal, e de repente ela teve um estralo, pum! Ela falou, cara, eu estou ouvindo essa música, mas essa música sempre está me levando para esse lado depressivo, para essa questão e tal. E ela falou assim, eu vou entrar no Instagram do irmão da igreja, para ver que tipo de música que eles escutam. Aqui já fica a dica para você, meu irmão. Aqui já fica a dica para você, meu irmão. Ela entrou no Instagram do irmão aqui da igreja. O irmão da igreja, glória a Deus, homem de Deus, que eu amo muito, bênção demais. E essa pessoa viu que ele postava uns louvores. E ela pegou e colocou louvor. Nessa que ela colocou louvor, automaticamente ela falou assim que aquele peso que estava vindo de depressão sobre ela começou a sair. Começou a libertar. Ela começou a se sentir mais leve, tocada. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como buscar glória em coisa que não reflete a glória. Não tem como ser liberto se enchendo de coisa que não fala de Deus, que não tem Deus. Então nós podemos ter acesso a várias coisas, mas, meu irmão, nós não podemos falar que tudo traz transformação. Então nós temos que entender, meu irmão, que Deus, ele vai nos libertar através da palavra. Nós temos que entender isso. Então aquela pessoa começou a ter transformação. Ela começou a
ter as experiências dela, ela começou a se encher daquilo que é de Deus. Então por isso que eu falo para você, talvez tem coisas que você vai ter que cortar, e isso é uma decisão sua, ninguém pode fazer por você. Ah, pastor, você crê que música do mundo é pecado? Eu não creio que música do mundo é pecado, mas ela é impureza. Ela nos conduz e nos leva para um lugar completamente fora de Deus. Então depois eu deixo para vocês, segura que esse vídeo vai ficar maneiro, esse aqui vai ser forte demais. Então, meu irmão, é muito claro isso, é muito nítido. Então eu decidi encher a minha vida daquilo que é de Deus. Eu decidi encher a minha mente daquilo que é de Deus. Até mesmo seriados, televisão, tem coisas que eu não consigo mais ver, não dá pra ver. É tanto lixo, você vê lá 2 filmes, pum, cena podre, adianta. Falas que totalmente contrário àquilo que eu creio e àquilo que eu prego. Aí eu tô me enchendo de algo que fala totalmente o contrário daquilo que eu tô pegando no altar. Eu falo, não dá, mano, não dá. Põe treino de crossfit, vamos assistir crossfit, quero ver se eu melhoro o meu squat snatch. Hoje acertei o squat snatch, hoje acertou, eita agora, acertou o squat snatch. Então, irmão, tem coisa que não dá. Então eu decidi na minha vida cada vez mais buscar aquilo que é de Deus, me encher daquilo que é de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quanto mais você se enche daquilo que é de Deus, grava isso no seu coração. Você pode pregar o que você quiser, mas você transfere aquilo que você tem. Quando você está cheio de Deus, na hora que você chega para o enfermo, na hora que você chega em alguém, você vai encher ele daquilo que você está cheio. Está cheio do quê? Da glória, da presença. Então quando eu e você, nós nos santificamos, nós nos buscamos cada vez mais em Deus, nós paramos de desculpa esfarrapada, nós falamos, não, eu quero buscar uma transformação, uma mudança na minha vida por completa, porque eu quero ser parecido com Jesus, aleluia. É isso que tem que ter no meu e no seu coração, esse desejo dessa santidade, desse desejo poderoso e sobrenatural. Meu Jesus amado, estou tomado ainda, hein? Meu Deus do céu, quem tá comigo aqui, deixa eu ver, galera tá aí, tem pergunta aqui, colocaram uma pergunta aqui, deixa eu ver, não tem pergunta. Pastor, podemos dizer que o Espírito Santo nos constrange do pecado? Sempre. O Espírito Santo sempre vai tocar a gente. Meu irmão, a palavra fala que o Espírito Santo tem ciúmes, no sentido que, cara, como que eu e você, cara, eu sou tão precioso, Espírito, imagina, vamos tentar colocar o Espírito Santo na gente, falando, cara, eu quero trazer você para aquilo que é de Deus, eu quero te levar para aquilo que é de Deus. Como que você escolhe aquilo que é totalmente fora? Não, então ele vai nos constranger. Eu lembro de vezes, olha só que cenas fortes essas aqui, experiências minhas, que eu estava ainda num processo de santificação, aquela santificação que nós falamos comportamental. Essa daí, meu irmão, é até Jesus voltar, tá bom? Se você um dia encontrar alguém e falar assim, não, eu não preciso mudar mais, já mudei tudo, você corre, parceiro, foge desse daí, que meu irmão do céu, deve ser um anjo, ou o próprio Jesus que já veio, ou o anticristo. O sangue de Jesus tem poder. Mas ali, eu lembro de momentos, meu irmão, que eu estava nesse processo, mas era muito forte ainda, não era nem casado ainda, e eu assistia coisas, vídeos, né, zoados, sexuais, isso, aquilo e tal, pornográficos, sensuais, por aí vai, toda essa sujeira, imundícia. E eu lembro de vezes, olha só isso, eu lembro de vezes aonde o mouse queria ir e estava indo com a setinha para procurar os sites, começava a vir louvores na minha mente, começava a vir canções, começava a vir música nas minhas mentes. Sabe o que é isso, meu Espírito Santo? Tentando constranger a gente para a gente sair fora do pecado, para a gente sair fora da imundícia. Cara, não faça isso. Eu lembro de vezes que vinha aqueles louvores das antigas. Meu, se eu cantar aqui vai ser cura e libertação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, meu irmão. É desse aí, tá bom? Mas nesse tom é melhor que isso, eita glória. Mas vinha esses louvores, vinha essas canções. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo constrangendo a gente. Muitas vezes você vai fazer algo, vai tomar uma atitude, uma decisão, e o Espírito Santo vai trazer um versículo bíblico. O Espírito Santo vai talvez lembrar de uma imagem de alguém da igreja, ou talvez você vai trombar alguém da igreja, várias coisas, meu irmão, que vão acontecer. É sempre o Espírito Santo tentando fazer a gente vir para um caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode pegar a gente, irmão, pela camisa e puxar a gente pela camisa. O Espírito Santo não pode pegar a gente e arrastar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. A palavra fala isso.
Então, não fique imaginando que o Espírito Santo vai pegar a gente e arrancar a gente no meio, não. Mas ele vai soprar de todas as maneiras, vai tentar nos constranger, vai tentar fazer a gente lembrar da palavra, de versículo, encontrar alguém na rua, um irmão na rua, um adesivo de caminhão, a frase de para-choque de caminhão, chuta que é laço, vaso, daquele bem gritante, né? Chuta que é laço, chuta, sai daí que é zica e tal, irmão, porque ele quer que eu e você possamos caminhar segundo a palavra de Deus, aleluia, eita glória. Meu irmão, tem mais pergunta aqui, hein? Deixa eu ver aqui, galera colocou pergunta, começou, hein? E isso, santidade comportamental tem a ver com crescimento espiritual? Na verdade, santidade comportamental, ela começa a trabalhar as nossas vidas. Agora, o crescimento espiritual, nós podemos ver de outras formas também. Por quê? Porque à medida que você vai se santificando em Deus, automaticamente você também precisa entender que dentro de você tem que ter mudança. Então tem que ter mudança. Então não vamos dizer que seja a mesma coisa, mas existe um crescimento na questão de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa, ela roubava antes, ela fazia mutreta, agora ela não faz mais. Mas não é porque ela deixou de fazer mutreta, beleza, ela santificou, mas ela ainda não conhece, ela não consegue ainda ter um crescimento espiritual, ela ainda treta com o marido, treta com a esposa. Então são várias coisas que ela tem que entender. Ela está se santificando, ela está buscando santidade, então ela está deixando de viver no pecado, de coisas que não agradam a Deus, mas ela também tem que entender que na vida dela, Deus espera dela um crescimento também como filho de Deus. Então nós vemos na palavra de Deus, nós vemos que tem recém-nascidos, tem criança, tem meninos, tem adultos. Então tem vários estágios que nós falamos aqui de um crescimento, e isso fala de um processo, uma mudança, uma transformação poderosa e sobrenatural. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, galera. Alguém que quiser fazer pergunta aqui agora, vamos aí conversando, a gente vai perguntando, vai trocando uma ideia, mas eu creio que deu para nós entendermos, então, para a gente poder linkar bem aqui. Nós falamos sobre tipologia bíblica, nós passamos então a porta, nós encontramos o altar de sacrifício que fala de cruz, nós entramos agora a bacia de bronze que fala, né, do lavatório, que fala do sacerdote que se lavava. Então isso está relacionado à palavra de Deus e também está relacionado à santificação. Então nós devemos nos lavar segundo a palavra, nos limparmos e caminharmos segundo a palavra de Deus em santidade plena, não parcial, santidade plena e total. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós esse comportamento. Livros que eu indico para vocês aí, eu já falei para vocês, é um livro do John Bevere chamado Kryptonita. Ele foi a primeira vez que eu vi ele falando essa questão do posicional e comportamental. Achei bem legal porque ele conseguiu trazer essa como é que fala? Essa visão. Então foi muito top, é um livro que eu indico para vocês, indico mesmo, no meu Telegram, Pitadas de Sal. Entra lá, acesse. Meu irmão, essa live aqui, peço perdão para a galera do YouTube, porque normalmente eu faço deitado, mas o meu telefone deu problema, então foi para conserto, ficou uma bagatelinha para arrumar, eita glória, hein? E sem cair nada, simplesmente deu pau. Então esse vídeo aqui eu vou publicar ele em pé, tá bom? Mas na próxima estaremos de volta com os vídeos aí. E se você não se inscreveu no meu canal, meu irmão, inscreve no canal do YouTube lá, por favor, dá um likezinho, se inscreve. Como a gente fala, deixa Deus te usar, vaza em nome de Jesus. Senta o dedo no inscrever-se, senta o dedo no like, no sininho. Toda quarta-feira eu tô subindo vídeos lá, tá bom? Então nós vamos aí cada vez mais crescendo. Pastor, você tem algum livro? Ainda não. Estamos no processo de desenvolver não apenas ele, mas outros. Deus colocou no meu coração algumas coisas e na verdade sou eu que preciso agora tomar essa atitude. Pastor, tem livro em PDF? Não, não tem. É melhor você comprar o livro, tá? Porque esse autor liberou em PDF, show de bola. Senão, não. Então é melhor você comprar o livro. Tem alguns livros. Eu não lembro se o pastor Bigais na livraria TDB tinha. Talvez pesquise na livraria TDB, vê se tem lá, se o pastor Bigais tem, se a galera tem. Se não, tem outras livrarias que tem com preço bem bacana, tá bom? A mudança verdadeira reflete nos princípios? Ah, com certeza. Meu irmão, não tem. Por que acontece? Quando a gente começa a ter uma mudança,
nas nossas vidas, nós começamos agora a caminhar por princípios e valores completamente alinhados com a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que quando nós não tínhamos Jesus, nós estamos carregados de entulho, de sujeira e de imundícia. É que eu não vou falar nessa live aqui, eu vou falar numa outra live que tem um texto em Tiago, onde ele fala de como se fosse algo que fica grudado nas nossas vidas e que nós precisamos realmente, diariamente, de um trabalhar, de um lavar de Deus poderoso e sobrenatural. E isso vai trazendo uma transformação. Então, automaticamente, nós temos que entender que quando nós permitimos a palavra de Deus entrar no nosso coração, entrar nas nossas vidas, nós vamos caminhar agora segundo a palavra. Então, não vou mais caminhar segundo os padrões do mundo, não vou mais caminhar segundo os valores que esse mundo prega, mas eu vou caminhar agora segundo os princípios e valores da palavra de Deus. Então, automaticamente, os meus princípios e valores, eles precisam e vão ser mudados, porque não são mais os princípios do mundo. Princípio do mundo, vamos lá. Princípio do mundo, você tem que passar por cima de todo mundo, puxar o tapete da galera para você poder crescer. No reino de Deus, o princípio do reino de Deus, aquele que mais desce é aquele que cresce. Então, quanto mais você morre, mais você vive. Então, nós vamos ver que bate totalmente diferente. Então, são várias coisas que começam a ter de mudança e transformação nas nossas vidas, que é poderoso e sobrenatural. Olha só, o Deco de Jesus, meu amigão. Eita glória, Deco, meu amigo. Kryptonita tem pro Kingdom. Então, galera que tem Kingdom, pode buscar. Vale a pena, é uma leitura top. Canoinha, Santa Catarina, salve pastor, salve. Deixa Deus te usar, vaso. Eita glória, queridos. Quero agradecer todo mundo aí que... mais uma vez pegaram os selinhos aí, cara. Adquiriram os selinhos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus multiplique, flua 100% em nome de Jesus, até 30, 60 e 100 por 1 em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sobre as camisetas Dias de Bondade, não consigo abrir pelo link do Insta, não abre para mim, existe outra forma? Me manda um direct que eu vou te mandar, mas assim, é pelo link lá, tinha que abrir. Era para abrir lá. Tá? Manda um direct ali pra mim, eu tô sem meu celular, tô entrando pelo celular da pastora, mas aí me manda um direct que eu te mando o link ali, tá? Ou vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no meu Telegram, não sei se você tem acesso ao meu Telegram, eu vou colocar no meu Telegram um link lá e você consegue pelo Telegram poder ter acesso, fechou? E espero que dê certo. Então, gente, lembrando que as camisetas que você adquire aqui do Dia de Bondade, tem outros modelos que eu estou desenvolvendo já, para a gente poder publicar e colocar. Ela é revertido totalmente, o valor é revertido, o lucro é revertido, né? Paga custo, paga tudo isso, aquilo lá, e o lucro é 100% revertido para as missões. Então, que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus, que Deus mova e conduza. Até semana que vem. Até a próxima live, espero que tenha sido abençoado para você, que você grave isso no seu coração. O Senhor Jesus espera de mim e de você santidade plena, total, em tudo, até a volta dele. Fechou? Que Deus abençoe. Um abração, gente. Valeu, tchau, tchau.